E aí, boa noite a todos. Estamos ao vivo pela plataforma Instagram. Todos aqueles que estão nos ouvindo ao vivo e aqueles que estão presentes aqui, vamos estar neste momento falando um pouco da palavra de Deus. O Senhor nos trouxe a expectativa em nossos corações para que nós venhamos aprender esses dias acerca da sabedoria. A sabedoria que Ele revelou para o homem, para que esta sabedoria pudesse ser multiplicada e hoje, no século XXI, alcançasse os nossos corações. E por isso nós estamos aqui, estamos entusiasmados, empolgados, nós estamos com a expectativa em alta para receber e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar acerca da sabedoria. Então nós propomos para vocês, os que estão aqui, e aqueles que estão em casa ou que estão nos ouvindo ao vivo, nos vendo aí pelas plataformas, que vocês abrissem a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Provérbios. Nós vamos ver todo esse livro, pelo menos essa é a nossa pretensão, capítulo após capítulo. Se o Senhor nos permitir, hoje nós vamos ver o capítulo 1, a partir do versículo 1, e vamos alternar alguns versículos para que todo o livro de Provérbios possa ser descortinado para nós. Quisera eu que o tempo fosse suficiente para que nós pudéssemos pegar versículo após versículo, mas isso iria se estender demais e talvez ficasse cansativo para nós. Mas vamos ler Provérbios, capítulo 1 e versículo 1. A palavra diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vamos até o versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No versículo 8 ele diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-los, não ceda. No versículo 11 ele acaba dizendo assim: se disserem, venha conosco, fiquem de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. E aí vamos dar um pulo lá para o versículo 19, que diz assim: tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Essas palavras aqui foram escritas por Salomão. Quem foi Salomão? Salomão ele se denomina aqui logo no início, se apresentando, dizendo que ele é Salomão. Quando ele diz que é Salomão, ele está dizendo que é o homem que encontrou em Deus toda a sabedoria. Então Salomão aqui, quando nós vemos ele, nesse primeiro versículo de Provérbios, nós vemos um homem que encontrou toda a sabedoria em Deus. Então, queridos, já começa nos chamando a atenção para que nós possamos olhar para Salomão nesse início da sua vida com Deus, porque ele se apresenta como um homem que tem sabedoria. Aquele que não tem sabedoria é um tolo. Então existem duas classes de pessoas que estão hoje na presença de Deus: são os sábios e os tolos. E nós precisamos nesta noite entender qual é essas duas classes para nos colocar em uma delas, porque talvez nós estejamos no grupo dos sábios, mas talvez nós nos encaixamos no grupo dos tolos. E o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Então Salomão é aquele que adquiriu toda a sabedoria. E aí Salomão ele diz que é o quê? Que ele é o rei, filho de Davi. Então, queridos, quando ele mostra aqui que ele é filho de Davi, ele está dizendo que vem da realeza, daquele que trouxe para si uma linhagem que vai torná-lo semelhante ao nosso rei chamado Jesus. Então, Salomão, além de ser um homem sábio, é um homem que cultua em si, traz para si um procedimento de realeza. Mas ele também diz que é
filho de Davi, e ele é rei de Israel. Então, querido, Salomão é aquele que trouxe para a sua vida aquilo que ele recebeu como ensinamento do seu pai, mas ele fez de uma forma totalmente diferente. Quando nós vemos Davi, nós vemos que era um homem que ele era sim um rei que venceu muitas guerras e muitas batalhas através de quê? Da guerra. É assim ou não é? Davi foi um homem que conquistou muitas guerras. Davi foi um homem sanguinário e que trouxe para a sua vida, a fio da espada, muitas conquistas de muitos lugares e de muitas coisas que lhe foi lhe dado como sendo um princípio de batalha. Mas Salomão, ele governou durante 40 anos sem guerra. Então, queridos, a proposta de Salomão para nós é uma proposta totalmente diferente para os nossos dias. Porque no mundo gospel, onde nós vemos uma guerra entre Deus e o diabo todos os dias, ou Deus venceu, ou o diabo venceu, ou foi Deus quem fez, ou foi o diabo quem fez. Essa guerra que a população gospel, crente, cristão, se levanta todos os dias para travar, Salomão quer nos ensinar que para as nossas vidas, nos dias de hoje, a nossa vitória é sem guerra. Porque já houve quem venceu essa guerra por mim e por você. A nossa guerra hoje, ela é defensiva. E isso tudo nós vamos aprender com a sabedoria que Salomão tem mostrado para nós. Quando nós caminhamos um pouco mais, nós vemos aqui no versículo 7, que ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele quer restaurar para nós o temor do Senhor. Preste atenção, queridos. Não basta apenas nós nos assentarmos, ou aqui ou em qualquer lugar que seja, para ouvir, falar e cantar louvores, se em nosso coração, diga assim, se em meu coração não houver temor. Então, queridos, se você quer se tornar um homem sábio, uma mulher sábia, um cristão sábio, uma mãe sábia, um pai sábio, um filho sábio, um irmão sábio, você tem que trazer para dentro de você o temor do Senhor. Porque senão o mundo vai te conquistar de tal maneira que você vai viver ele, provar dele, usufruir dele, consumir ele, sem nenhum temor no coração. E quando você faz isso, você está simplesmente se tornando um tolo. E o Senhor está querendo nos trazer nesta noite, através da sabedoria que Salomão, ele apresenta para nós, que o temor do Senhor, o temor ao Senhor, não é o temor ao pastor, não é o temor ao seu líder, não é o temor àquilo que foi lhe falado, lhe ensinado, não é o temor de alguém lhe julgar, não é o temor de alguém lhe criticar, não, é o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Então, queridos, antes de você tomar qualquer atitude na sua vida, a sabedoria está nos mostrando nesta noite que nós devemos temer ao Senhor, porque é Ele que vai nos tornar homens e mulheres sábias diante de Deus, com tomadas de decisões que vai nos levar a ter o crescimento e a prosperidade que Salomão teve. Salomão, ele mostra para nós que nós precisamos resgatar este temor, e este temor não é para o mundo, porque o mundo não teme ao Senhor. Preste atenção, queridos. Isto é uma palavra direta para mim e para você. Será que ainda existe temor no seu coração? Ou será que o temor que está em nós é quando nós estamos imersos em meio a um grupo, a uma situação, a uma reunião como essa? Aí nós temos temor de pecar, temor de falhar, temor de falar alguma bobagem, temor de ter alguma atitude que decepcione. Isso não é temer ao Senhor. Isso é você temer a alguém fazer uma crítica ou um julgamento à sua pessoa. Porque o temor do Senhor vai nos levar a tomadas de decisões em todos os lugares que nós estivermos. Por isso que é sabedoria. Então, no versículo 8 ele fala assim: ouça, meu filho, a instrução do seu
Pai. Preste atenção, queridos, isso aqui é muito importante. O Senhor está querendo restaurar a paternidade no meio de nós. Quantos filhos já não ouvem mais os pais? Existe já um chavão que o adolescente não quer mais saber dos conselhos dos pais, porque já se tornaram autossuficientes para tomar as suas decisões. Isso aí é tolice. O Senhor está querendo nos trazer de volta para a sabedoria, e a sabedoria nos manda ouvir os nossos pais, independente de idade. Quantas mães já não têm mais diálogo com seus filhos? Quantos pais não têm mais diálogo com seus filhos? Quantos filhos não têm mais diálogo com seus pais? Porque foi quebrado e ele não tem mais instrução para seguir e tomar decisões certeiras em suas vidas. Por isso, uma geração totalmente conturbada, deturpada, uma geração totalmente falida, uma geração onde não se ouve mais uma família com estrutura, pais conversando, dialogando com filhos, filhos conversando e dialogando com pais, e isso torna com que este moço, esta moça, este homem e esta mulher se tornem tolos perante ao Senhor. E ele diz assim: ouça, meu filho. Mas não é só isso, queridos. Essa paternidade aqui não só é no âmbito biológico. Essa paternidade aqui, ela se estende para o âmbito espiritual. Nós não podemos nos delegar pais e mães de ninguém espiritualmente, mas nós podemos reconhecer uma paternidade dentro de um contexto espiritual para uma tomada de instrução. Todos aqueles que conhecem ao Senhor, ele chega no reino como bebês tomando leitinhos. Foi assim que Paulo descreveu. E um bebê que toma leite, ele ainda não tem capacidade de tomar decisões por conta própria. Quem é que vai os ensinar? Seus pais. Quem é que vai os instruir? Seus pais. Mas o que a gente vê hoje é uma geração de crentes onde não está submisso e sujeito à vida de ninguém. Todos soltos, tomando suas próprias decisões e conceitos e decisões erradas que levam eles ao caminho de morte. Aí vem a fraqueza. De repente o irmão está forte, está fervoroso, está presente em todas as reuniões, ora todos os dias, lê a palavra, ora, busca o Senhor, e quando menos espera, esse irmão está frio, não quer mais ouvir o louvor, não quer mais saber do Senhor, não quer mais vir às reuniões, perdeu o apetite pela palavra, não quer mais ouvir o louvor, porque tomou decisões independentes, precipitadas, porque não ouviu os seus pais. São órfãos dentro do reino de Deus, e a palavra diz que existe uma paternidade espiritual. A delegada, ela é humana, não deve existir. Ninguém pode se achar pai e mãe ou superior ao outro. Mas quando você é reconhecido, isso é real, é legítimo. E é buscado para que o reino de Deus tenha um equilíbrio. Então tudo que você faz na comunhão, tudo que você faz na coletividade, tudo que você faz debaixo da paternidade. Edivaldo, então tudo que eu for fazer, eu preciso pedir a opinião de ninguém, de alguém? Não, mas se você tem uma vida de relacionamento com alguém, você não consegue fazer nada independente sozinho. O que é isso? Ouvir o conselho do pai. Eu sempre ouvi o conselho do meu pai. A minha irmã que está aqui sempre ouviu o conselho do pai. Eu creio que alguns de vocês sempre ouviram o conselho dos pais. E as decisões foram em 99,9% certeiras, porque é princípio de Deus. Então, queridos, não podemos ter uma vida no reino, dentro da sabedoria, se nós não reconhecemos a nossa paternidade em Deus. Chega de andar só. Quando uma criança anda só, ela corre risco. É ou não é?
Pegue este bebê, solte ele numa Avenida Fernandes Lima, ou numa pista, ou num lugar aí à toa, que ele está correndo o risco de quê? De morte. Por quê? Porque ele depende do conceito de segurança dos seus pais. E por que você quer andar sozinho no reino? E por que esse caminho de independência? E por que tantas tomadas de decisões sem estar ligado a ninguém? Isso mostra o quanto que, como filho, você está longe do princípio da sabedoria. E isso mostra, queridos, que o Senhor tem muito a nos ensinar acerca do livro de Provérbios. E aí, quando nós vamos lá para o versículo 19, então, a palavra diz aí na versão da Eliane que tal é o caminho do ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, queridos, isso é muito importante porque o Senhor aqui nesse primeiro capítulo de Provérbios vai tratar conosco com 3 assuntos muito importantes. O primeiro é o quê? O temor do Senhor. O segundo é o quê? A restauração, o reconhecimento de paternidade. E o terceiro é uma vida de ganância, que nos leva a ser destruídos por ela. Parece até, queridos, que isso está longe de nós, mas não está. Quando é que eu sou ganancioso? Quando eu deixo as coisas do reino, quando eu deixo os ensinamentos de Deus, quando eu deixo o temor do Senhor, quando eu boto de lado a minha paternidade e eu vou em busca de algo que venha completar apenas a minha alma, o meu interesse e a minha satisfação. É ganância ou não é? É ganância. É ganância para aquilo que venha trazer a satisfação do meu eu. E a palavra diz que esse espírito vai levar aquela pessoa que comete tal coisa ser destruído por ele. Então, querido, quando nós vamos trabalhando e vivendo dentro do princípio da sabedoria, o temor de Deus nos coloca restrição para muitas coisas. As nossas tomadas de decisões já não são mais tão soltas, tão aleatórias. A nossa vida já não é uma vida, mas tão dispersa, apenas pautada nas minhas decisões. Por quê? Porque por temer ao Senhor, a sabedoria me leva a entender que eu não posso mais tomar uma decisão sozinho. E aí logo a minha mente processa: quem é essa pessoa com o qual eu devo dividir essa decisão que eu pretendo tomar? Versículo 8 mostra que é com o seu pai, com a sua mãe, com aquele a quem você reconhece como sendo autoridade sobre a sua vida. Não tenha medo, queridos, de praticar a sabedoria. Tenha mais medo de praticar a tolice, porque a tolice leva à morte, mas a sabedoria leva à prosperidade, que é o crescimento. E aí, a palavra diz ainda no 19, versículo 19 do capítulo 1, que nós não devemos ser gananciosos, abrir mão de todo o princípio que a sabedoria tem para nos ensinar dentro daquilo que Deus revelou para Salomão e agora está sendo revelado para nós. Então, irmão, sabe por que as coisas não têm dado certo? Sabe por que tanto sofrimento? Sabe por que tanta angústia? Sabe por que tanta dúvida? Sabe por que tanto esfriamento? Sabe por que tantas desistências? Sabe por que esse caminho parece ser pesado e cansativo? Porque nós não estamos caminhando dentro do princípio da sabedoria. Salomão só cansou quando ele saiu deste caminho. A gente vê Salomão em Provérbios e vê outro Salomão em Eclesiastes. Eclesiastes ele já estava cansado, porque ele já não praticava mais a sabedoria, e sim a vaidade. Então, amados, nós temos 2 caminhos a trilhar, mesmo vivendo o Evangelho, mesmo vivendo o reino de Deus. Ou nós vamos trilhar o caminho da sabedoria e deixando para trás todos os nossos conceitos que nós recebemos como cultura, como crenças erradas,
que nós recebemos como tudo aquilo que nos foi ensinado dentro do princípio religioso e crescendo em vida, ou nós vamos nos tornando tolos perante Deus, vivendo o caminho da vaidade. E quando chega lá em Eclesiastes, a gente ainda vai demorar para chegar lá, Salomão olha para as suas mãos já totalmente ali emagrecidas, cheia de rugas, olha para o seu rosto já todo desfigurado, porque o tempo acabou com a sua pele bonita, quando ele iniciou seu reinado ainda jovem. Ele olha para si e ele diz: olha, tudo é vaidade debaixo do sol. Irmãos, quando você deixa a sabedoria, que você trilha o caminho da vaidade, o fim se torna pior do que o começo. Onde a palavra vai nos ensinar que o fim deve ser melhor do que o começo. Mas se nós não obedecermos esse caminho que a sabedoria vai nos ensinar, nós não encontraremos esse resultado em nossas vidas. Então, a palavra nos ensina o que nós, irmãos, vamos ganhar com esse livro de Provérbios. Diga assim: sabedoria. É isso que nós vamos ganhar com o livro de Provérbios. Se nós atentarmos a ouvir o que o Senhor vai nos falar e colocar em prática todos os dias. Irmãos, você tem que acordar, você que está aí nos ouvindo, tem que acordar com o estímulo de todos os dias melhorar 1%. Se você todos os dias melhorar 1%, você vai alcançar o resultado que o caminho da sabedoria tem para você, irmão Calvino. 1%, basta 1%. Entenda que você vai adquirir, irmãos, o que já está dentro de você. Preste atenção, a sabedoria ela já está dentro de você, mas você deixou de acessar. Por que você deixou de acessar? Porque você escolheu viver uma vida de vaidade. Você abandonou o temor do Senhor. Você abandonou o conselho dos seus pais. E você criou em você um coração ganancioso. E deixou de acessar a sabedoria que está dentro de você. Você sabe o que é a sabedoria? Quantos aqui sabem o que é a sabedoria? A sabedoria é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, é o Espírito de Deus que já estava ali querendo se revelar para o homem através de uma vida de temor a Deus, de conselho e restauração, de paternidade, de uma vida sem ganância pelas coisas dessa terra. É muito fácil, queridos, virar a chave. É muito fácil virar a chave. Vem uma ideia em nossa mente, essa ideia nos rouba do caminho da sabedoria, nós viramos a chave e vamos embora, sabendo que aquilo ali não vai ter resultado algum. A palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Sabedoria. Senhor Jesus. Então diga assim, queridos, olhando para o olho do seu irmão. Tenha vergonha não. Diga assim: é hora de adquirir sabedoria. É hora, irmãos. A hora é agora. O Senhor está nos trazendo para adquirir sabedoria. Eu declaro que você, irmãos, vai prosperar sobremaneiramente. E essa declaração aqui não é aquelas palavras proféticas sem realidade que as pessoas dizem apenas para motivar, não. É a realidade, porque a sabedoria traz prosperidade, e prosperidade é crescimento em vida. Uma vida no Espírito totalmente amadurecida. Quando vocês adquirirem isso, vocês vão ver que a prosperidade chegou até você. Porque quando a vida cresce, tudo que é do reino é derramado sobre nós. Ele confia em nós.
e Ele nos torna aqueles canais desobstruídos para fazer a sua vontade aqui na terra. Então eu declaro que você será próspero e próspera, dentro dessa perspectiva da sabedoria. Nós já aprendemos, irmãos, que existem 2 tipos de sabedoria. Esses dias eu estive postando lá. E nós vimos que existem 2 tipos de sabedoria. 2 tipos de sabedoria. A primeira sabedoria é, quem lembra? Sabedoria é a vertical. E a segunda é a sabedoria o quê? Horizontal. Desses 2 tipos de sabedoria está ligado diretamente ao homem. E nós precisamos atentar para buscá-la, entender e adquirir ela todos os dias. A sabedoria vertical, ela está ligada diretamente no trono de Deus. Ela vem direto do trono de Deus. E ela proporciona para nós o discernimento e as tomadas de decisões que vai também nos levar diretamente para Ele. Mas, queridos, se nós não temos mais uma vida que está ligada ao trono de Deus, você acha que nós vamos discernir alguma coisa? Não. Paulo disse que o homem natural, ele não discerne o quê? As coisas do Espírito. Para ele são loucuras. Queridos, preste atenção que a sabedoria está nos levando a entender. Nós precisamos estar ligados ao trono de Deus, da graça de Deus, para que nós possamos ter discernimento. Quantos casamentos hoje em dia acontecem sem discernimento algum? E as pessoas dizem, será que é de Deus? Será que esta mulher maravilhosa, tão cheia de virtude, tão cheia de beleza e tão cheia de dinheiro, foi Deus quem mandou? Sabe por que acontece essa dúvida em você? Porque você não tem discernimento. Será que este homem tão maravilhoso, tão belo, tão cheio de virtudes e de qualidades e também de dinheiro, foi Deus quem mandou para mim? Quando essa dúvida brota em você, isso mostra que você não tem discernimento, porque o discernimento ele vem do trono da graça de Deus. Queridos, vamos voltar ao caminho da sabedoria. A sabedoria vertical, irmãos, que traz para nós aquilo que nós temos como conhecimento das coisas que são de Deus. Hoje, eu vejo uma meninice tão grande no meio do povo de Deus, que eu fico perplexo. Eu não sei se essa roupa é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus de eu vestir. Eu não sei se essa viagem que eu vou fazer é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Eu vou almoçar amanhã com você. Se for da vontade de Deus, meninice, irmãos. Meninice, porque você não tem o conhecimento do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que resulta no que vai formar o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva. A vontade de Deus na terra é a igreja. Se o que você faz forma a igreja, é a vontade de Deus. Se não forma a igreja, não é vontade de Deus. Não está em roupa, não está em viagem, não está em destino, não está em nada que você toma como decisão que não tenha como resultado a igreja de Deus na terra. Deus só tem uma vontade, a sua noiva, o seu corpo, para que seja entregue ao Cordeiro de Deus. Então, queridos, o que é isso? Falta de sabedoria vertical. Você não vai adquirir sabedoria vertical participando de reuniões, não.
Eu nunca vou ter a capacidade de infundir em você a sabedoria vertical. Sabedoria vertical é uma busca pessoal do homem em Deus. Sabedoria vertical, irmãos, é uma decisão. Como Salomão teve, ele poderia pedir ali para a sua vida, ele poderia pedir algo que o homem jamais sonhou em ter na terra, ele poderia pedir algo que iria o transformar no super-homem, que ninguém iria ter o poder que ele ia ter, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Como você quer ter sabedoria longe de Deus? Como a sua vida está? Não é reunião, irmão. Não é aqueles 5 minutinhos de oração, abrindo a boca, que você nem sabe o que está dizendo, balbuciando palavras, solta ao vento. Não é aquela sua rebeldia, sua independência, eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Isso não vai proporcionar nunca a sabedoria vertical em sua vida. Preste atenção que tem muito mais, só começou. Só começou, irmão. A sabedoria vertical é a sabedoria que manifesta em sua vida o poder de Deus. Você já foi em muitos lugares e já ouviu muito falar que Jesus cura, sim ou não? Mas Ele nunca curou através de você. Você já ouviu muitas histórias de que homens no passado oraram em que aquele lugar onde ele estava parecia que o abismo ia os engolir de tanto poder da presença de Deus, sim ou não? Mas isso nunca aconteceu com você, porque você nunca provou do poder de Deus, porque não tem uma vida de sabedoria vertical com o Pai. Sabedoria vertical é experiências com Deus. Sabedoria vertical é aquilo que transcende todo o ensinamento que o homem possa trazer aqui na terra. Sabedoria vertical é quando você prova de algo que não precisa ninguém te falar, mas você recebeu diretamente do trono da graça de Deus. Todo mundo diz que é impossível, todo mundo diz que isso não pode acontecer, todo mundo diz que tinha que ser assim, todo mundo diz que é natural e precisa continuar assim, mas você insiste que não, busca em Deus e Deus te revela como sendo uma experiência pessoal para a sua vida e mostra para você o seu poder. A igreja dos dias de hoje é uma igreja que não cura mais. É uma igreja que não revela mais o poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque acha que isso é religiosidade. Não é. É porque as nossas vidas se desligou do trono da graça de Deus, ao ponto de receber dele o poder para ser mártires e testemunhas dele aqui na terra. Amém? Então, irmãos, tenha muita atenção para o que você anda falando. Tenha muita atenção, queridos, para o que sai da sua boca, porque você precisa entender que da sua boca precisa proceder palavras de sabedoria. De sabedoria, queridos. Essa, irmão, é a sabedoria vertical. Que é nessa posição aqui, ó, do homem para com Deus. Todas as vezes que nós tivermos essa sensação de sermos totalmente independentes de Deus, altivos, autossuficientes, essa conexão é cortada. Nós nos desconectamos de Deus. É nessa posição. Nós não podemos ser maior que Deus. Porque se nós nos tornarmos maior que Deus, nós vamos olhar para Deus assim, e nós precisamos olhar para Deus assim, ainda que sabemos que Ele está dentro de nós, mas a nossa posição de reconhecimento do seu senhorio tem que ser de baixo para cima. Sabedoria. Sabedoria em lidar com Deus. Quando vê, irmãos, tem conexão, que nós temos conexão com Ele, as coisas vão fluir numa velocidade
que você nem imagina. Quantas vezes eu pensei que não tinha mais solução na minha vida para muitas coisas. Quantas vezes eu pensei que ali era o fim para muitas situações. E eu peguei o fio e saí percorrendo ele, o fio da vida. Quando eu cheguei num dado momento, eu vi que ele estava rompido. Eu perdi a conexão com o trono. E eu disse, Senhor, é aqui. Eu preciso me sentar, pegar a ferramenta, reconectar esse fio, para que o Senhor possa fluir em nossas vidas, algo grandioso, com uma velocidade que nós não conseguimos entender, irmãos. Não se trata de campanha, não se trata de sacrifício humano, se trata de coração quebrantado, arrependido e desejoso a voltar a estar conectado com o Pai no trono da sua graça. Sabedoria vertical. Não se ouve, não se vê mais isso. Irmãos que fazem o que quer, agem como quer, no outro dia está bem, está feliz, está zombando porque não teve um Deus autossuficiente para punir ele. E ele acha que esse Deus é fraco. Não é fraco. Ele perdeu a conexão vertical. E ele não vai provar do poder de Deus. Cada decisão, irmãos, que você vai tomando, vai definindo como você é. Se é sábio ou se é tolo. Porque, irmãos, a sabedoria horizontal, que é a que se move aqui na terra, ela é boa, ela é real e ela é necessária. É necessário você estudar? Sim. É necessário você trabalhar? Sim. É necessário você se tornar o melhor profissional na sua área? Sim. Sabedoria horizontal. É necessário você crescer aqui na terra através de conhecimentos, através de relacionamentos, através de pessoas? Sim, isso é bom. Mas, se você não souber, em cada uma dessas áreas, tomar a decisão adequada, você não vai conseguir permanecer conectado na vertical. Quando eu tomo uma decisão errada aqui, irmãos, esse fio que nos liga a Deus, ele é rompido, porque não flui as duas energias. Se você pegar um fio de internet e você colocar uma corrente 220 naquele mesmo fio, vai romper, vai dar curto. Ou passa um, ou passa o outro. Ou você cresce horizontalmente, através daquilo que você recebeu, verticalmente, ou essa conexão vai romper. Aí você vê cristãos hoje crescendo, horizontalmente. Você vê crescendo, em várias maneiras, em várias áreas. E você diz, aquele irmão está bem. Mas quando você vai olhar na conexão vertical, irmão, aquele irmão está morto. Ele nem crê mais no Senhor. Porque o Senhor se tornou tão indiferente com as atitudes, com os pecados, com a maneira dele agir, que ele acha que esse Deus, ele nem existe mais. É um Deus que não pune, é um Deus que não se manifesta, é um Deus que não fala, é um Deus que não aparece. Eu peco, não acontece nada. Eu falho, não acontece nada. Eu sou independente, caminho, faço, compro, vendo, caso, separo, não acontece nada. Não existe esse Deus. Sabe por quê? Porque ele se desligou da vertical, da sabedoria vertical. Cada decisão que você vai tomando, vai te denominando, vai te mostrando como você é, se é um sábio
ou se é um tolo. Porque, irmãos, ouvir não gera sabedoria. Vocês sabiam que, se vocês vierem para esta reunião aqui, nós vamos passar 6 meses, no mínimo, falando sobre sabedoria. Vocês sabiam que se vocês vierem aqui e não perder uma reunião ouvindo, vocês não vão adquirir sabedoria? Por quê, irmãos? Porque ouvir não gera sabedoria. Ouvir gera fé. Sabedoria não. A sabedoria, ela é gerada quando aquilo que eu ouço, eu coloco ela em prática. Aí eu entendi o princípio da sabedoria. Mas enquanto for só ouvir, isso não vai gerar, irmão, sabedoria em nós. Porque o ouvir gera fé, a fé gera a inclinação, e a inclinação gera a motivação para que nós possamos praticar a sabedoria. Mas se nós não a praticarmos, não vamos adquirir o princípio da sabedoria. Nós vamos adquirir conhecimento, nós vamos adquirir, vamos ficar PhD em sabedoria, tudo que falar, já ouvi falar, como outras palavras, A gente fala hoje sobre isso, eu já ouvi, isso aí já foi fundamento, já foi isso. E daí, queridos, ficou apenas no ouvido. Gerou fé, mas não gerou inclinação. Quando eu ouço, isso gera o quê? Uma inclinação. E a inclinação me empurra para o quê? Para uma ação que gera a prática da sabedoria. Porque tudo aquilo que eu ouço pode gerar vida como pode gerar morte. Vamos ver lá? Romanos capítulo 6 e versículo 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa está perfeita, dentro do que nós estamos falando. Não que as outras não estejam, mas apenas a linguagem. Porque a inclinação da carne é o quê? Mas a inclinação do Espírito é o quê? O que é a inclinação? Aquilo que nós ouvimos. Se nós ouvimos pela carne, nós vamos ser inclinados. Mas só que vai gerar morte. Nós ouvimos falar que vai ter um cantor famoso cantando aqui em Maceió. Muitos se perderam nesse São João, irmãos. Que pena, Se inclinou pela carne. E aí correu para ver esse cantor debaixo de chuva. Vai chegar um artista que vai fazer isso e aquilo. Você ouviu e você correu para estar lá, quer tirar uma selfie. É a inclinação da carne, querido. Vai levar você à morte, porque quando você volta daquele show, a sua fé não é mais a mesma. Quando você volta daquele evento, a sua motivação em estar com os irmãos, em estar trilhando o caminho da sabedoria, em estar em comunhão, não é a mesma. Porque a inclinação é aquilo que o seu ouvido ouviu e proporcionou em você uma inclinação. E a palavra diz que essa inclinação, ela vai levar você ao quê? À morte. Mas do mesmo jeito que a carne ouve, o Espírito também ouve. E a palavra diz que a inclinação do Espírito, é vida e paz. Então, queridos, nesta noite aqui, você está ouvindo acerca da sabedoria. Você pode ouvir essa palavra pela carne, como pode ouvir essa palavra pelo Espírito. A diferença é que, se você ouvir pela carne, vai gerar morte, porque você não vai dar a mínima, você não vai querer praticar, você não vai dar atenção, você não vai querer se submeter ao temor do Senhor, à restauração de paternidade e nem a tirar a ganância do seu coração. E isso vai gerar em você morte. Talvez você não queira vir nem na próxima reunião,
Mas se você ouvir pelo Espírito, isso vai gerar vida e paz. Você vai para casa com o seu coração cheio de paz. Que palavra maravilhosa. Obrigado, Deus, por me ensinar mais uma vez que eu preciso voltar a ter o teu temor no meu espírito. Você vai para casa dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor me fez entender nesta noite que eu preciso ter uma paternidade dentro do reino de Deus, para que possa me dar instruções e conselhos naquilo que eu não sei tomar como decisões. Se você ouvir pelo Espírito, você vai para casa com o sentimento de que a ganância do seu coração de viver para você é o princípio que arranca você da sabedoria. A sabedoria, irmão, é quando eu acesso o que vem da sabedoria vertical. A sabedoria é quando eu acesso, irmãos, e eu tomo isso como um estilo de vida para mim. Essa palavra aqui, irmãos, não é para nós aprendermos na mente, não. Conhecimento sobre o que é Provérbios, não. Para isso a gente coloca um vídeo no YouTube e tem meio mundo de gente destrinchando isso para uma vida de conhecimento. Essa palavra aqui é para que isso se torne em nós. Diga assim: para que isso se torne em mim um estilo de vida. Como tem sido o seu estilo de vida, irmão? Você tem tido um estilo de vida como um sábio ou como um tolo? O Senhor está querendo nos mostrar grandes coisas com a sabedoria. E quando eu vou, irmão, percorrendo nesse estilo de vida, o que é o estilo de vida? É a sabedoria horizontal. Eu vou trabalhar, vou. Eu vou estudar, vou. Eu vou casar, vou. Eu vou formar uma família, vou. Eu vou comprar, vou. Eu vou vender, vou. Isso é percorrer. Isso é percorrer na sabedoria horizontal, mas com um estilo de vida que glorifica ao Senhor. A minha vida, por onde eu passar, glorifica ao Senhor. Então, quando eu vou percorrendo, todo esse caminho, eu vou adquirindo o quê? Altitude. Preste atenção nisso, irmão. A minha vida precisa ser uma vida onde alcança altitude. Eu conheço o Senhor hoje, eu tenho uma vida rasinha, é ou não é? Minha linguagem é torpe, minhas atitudes são atitudes, muitas vezes enérgicas, minhas palavras, meu sentimento, minha dificuldade de perdoar, minha dificuldade de relacionar. Eu conheço o Senhor, estou rasinho, mas eu preciso alcançar o quê? Altitude, com esse novo estilo de vida, porque senão eu não vou conseguir adquirir a sabedoria proposta para mim e para você. Vamos ver aqui, Mateus 16, 23. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Jesus estava falando que iria para onde? Para a morte. Jesus estava falando que ia para a cruz. Jesus estava dizendo, que o caminho dele era um caminho onde iria entregar a sua vida. E aí o que foi que Pedro disse? Não! De maneira nenhuma, Senhor! Longe, longe, longe esteja essa possibilidade. Sabe o que é isso, irmãos? Pedro não estava numa vida de alcance, de altitude. E o Senhor, quando viu que Pedro estava ali falando e cogitando apenas das coisas rasas, baixas, que a terra proporcionava para ele, ele disse: para trás de mim, Satanás. Quando nós decidimos praticar apenas as coisas da terra, nós estamos praticando as coisas projetadas por Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo, ele é que arquiteta tudo nessa terra, é ele que bola todos os planos. É a influência direta de entrar no homem? Não, mas as coisas deste mundo são arquitetadas por ele, e se nós não alçarmos voo no Senhor, vamos ficar presos apenas nas coisas da terra. E ele disse: olha, tu não pensas
nas coisas de cima. Ele usou aqui a metáfora do céu, né? Tu não alcançou ainda, Pedro, tu não alçou voo. Quantos cristãos, irmãos, estão presos ainda em coisas só dessa terra, buscando a chave do carro novo, a chave da casa, do apartamento, é o emprego, é o casamento, é a ascensão no emprego, é dinheiro, é tantas coisas dessa terra, irmãos. Não consegue ter uma vida de altitude. Nós precisamos alcançar, irmão, através da sabedoria, essa altitude que Deus propõe para nós. Ele disse: tu só olhas e só pensa, só cogita em coisas baixinhas, terrenas. Não é assim, Pedro. Ele estava querendo ensinar, irmãos, a Pedro que essas coisas terrenas não iria proporcionar para ele a sabedoria vertical que vem do trono da graça de Deus. A altitude, irmão, ela gera atitude. Repita isso. A altitude, ela gera atitude. Sabe por que você não tem atitudes em Deus todos os dias? Porque sua vida ainda está rasa. Ganhe altitude nesta noite, irmão. Palavras de sabedoria do Senhor para mim e para você. Só vamos ter atitude quando nós entendermos o que é ter altitudes em Deus. A altitude gera atitude. E a atitude é a sabedoria de Deus em nós. Alguns aqui, irmãos, podem até não decolar. Nem todos aqui podem decolar. Alguns podem não decolar, porque estão pesados demais, com tanta bagagem das coisas dessa terra, como Pedro está. Mas se você quiser, você pode tirar hoje essa bagagem de você, porque Deus quer que todos nós venhamos decolar, ganhar altitude nele, para ter atitude que glorifica a Ele. Então, queridos, tira a bagagem. Com essa bagagem você não vai decolar. O sistema hoje, né, de voo, você tem direito a uma mala de 10 quilos e mais, uma de mão, com alguns quilos a mais. E se você levar uma bagagem maior e não tiver dinheiro para pagar, você não decola. Você não decola. Mas o que o Senhor está nos ensinando hoje é que, com essa bagagem que nós temos de coisas terrenas, de desejar tantas coisas dessa terra, nós não vamos conseguir decolar nele. Ele é maior que tudo, irmão. Ele é maior que todo o nosso desejo nessa terra. Às vezes o nosso desejo pelas coisas dessa terra é tão grande que nos torna pesado. 10 anos servindo ao Senhor e ali, rasinho, não consegue alcançar o trono da graça do Senhor. Então é muito forte, irmão, a sabedoria. É o que vamos fazer nesses próximos 6 meses. É acessarmos essa sabedoria. Salomão, então, irmãos, ele acessou essa sabedoria. Mas veja o equilíbrio. Não idolatre Salomão de Provérbios. E também não se espante com o Salomão de Eclesiastes. Tudo é uma questão de equilíbrio. Isso foi o princípio. Provérbios foi o princípio. E Eclesiastes foi o fim da vida de Salomão. O final. Salomão, irmãos, é só uma pessoa. Nós estamos falando aqui de Provérbios e Salomão e mostrando a sabedoria, mas eu não estou querendo aqui que vocês saiam daqui idolatrando Salomão, não. Salomão foi só uma pessoa que acessou a sabedoria através do próprio Deus, para nos ensinar acerca dos princípios. Mas nós precisamos sair daqui desejando a própria sabedoria. Porque a sabedoria é Deus no homem.
A sabedoria é a mente de Cristo desenvolvida na mente do homem. Então, seus negócios só vão ter prosperidade se vocês conseguirem acessar essa sabedoria vertical. Os seus relacionamentos, a sua vida, tudo que você colocar como princípio na sua vida só vai ter prosperidade, queridos, se você acessar essa sabedoria vertical. Porque as tomadas de decisões na sabedoria horizontal vai ser feito através daquilo que você recebe como informação do trono da graça do Senhor. O princípio e o significado da sabedoria é Colossenses, capítulo 3, versículo 1, fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aí ele explica por que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima e buscar as coisas que são de cima, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Amém. Muito interessante, né, irmãos? Ver a confirmação da palavra aí. Queridos, a hora já se avançou, né? Não deu tempo a gente nem fazer a introdução. Mas muita coisa nós vamos aprender ainda. Eu queria só encerrar aqui, deixando bem claro acerca do significado, aqui através desse primeiro versículo, do que seja a sabedoria. A sabedoria, irmão, o primeiro significado dela é fazer. O primeiro significado da sabedoria é fazer. Não é ouvir. Ouvir gera fé. Mas é fazer. O segundo significado da sabedoria é entender que a sabedoria é uma semente que chegou até nós. E nós já sabemos o que fazer com uma semente, né? A palavra está esmiuçada lá na palavra anterior. Então, o que é a sabedoria? Em primeiro plano, a sabedoria é levar você a fazer. Fazer o quê? Fazer o que você ouviu. É praticar. É tornar uma experiência. É tornar um estilo de vida. É vida. Vida na vida. Então, o primeiro significado da sabedoria é fazer. O segundo significado é entender que ela chegou em nós como uma semente. Por que como uma semente? Porque uma semente é algo que não está ainda bem definida dentro de nós. Somos nós que vamos cuidar para que ela tome uma forma. Alguém chega para você e dá uma semente de roseira. Vai se tornar uma planta linda, vai dar muitas flores cheirosas, né? Fazer muitos buquês, é ou não é? Mas quando você recebe aquela semente, ela ainda não tem a forma da rosa, da roseira, tem? Aí você vai plantar, vai regar, vai cuidar, até que ela se torne uma roseira e lhe dê muitas flores. Então, a sabedoria nesta noite está chegando em nós como essa semente. E nós precisamos plantar ela em nosso coração. Regar ela, o que é regar? Fazer. Todos os dias fazer. Fazer o quê? Você honrar o Senhor. Você ter o temor do Senhor. Você buscar a sua paternidade. Você tirar a ganância do seu coração. E cada dia você vai fazendo. Você vai fazendo. E essa sabedoria vai tomando forma. E quando menos espera, ela se torna o que deve ser. E a terceira maneira de entender o que é a sabedoria é a frequência. Nós precisamos entender, irmãos, que a sabedoria, ela precisa alcançar uma frequência em nós, que é o nosso espírito, e precisa também ser praticada com frequência. Frequência nos dois sentidos. Frequência em nos alcançar e frequência em praticar. Todos os dias, porque é assim que nós vamos entender o princípio da sabedoria em nossas vidas. Irmãos, isso é só
uma argueirinha do que nós temos para aprender sobre a sabedoria. Quero que vocês tenham paciência, eu quero que essa palavra seja feita assim, com bastante calma, bem detalhada, bem esmiuçada, para que ela tenha resultado em nós. Então, por hoje nós vamos encerrar, porque já foram muitas informações e eu preciso que os irmãos processem isso para que nós tenhamos resultado. Obrigado a vocês que estão aqui, obrigado àqueles que estiveram conosco no Instagram e àqueles que vão ouvir essa palavra posteriormente. Que Deus possa nos iluminar e nos conduzir para o caminho da sabedoria. Graça e paz.